A conexão tinha caído. Podemos começar? Boa noite a todos os irmãos, mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo, a história da igreja, do irmão André Miller. O título, Raimundo, um bandido espiritual. Inocêncio tinha então obtido o que desejava, um pretexto decente para o derramamento total dos frascos de sua ira. As honras do martírio foram decretadas à vítima. Raimundo foi denunciado como o autor do crime e proclamado um cima, soldados de Cristo. Escreveu ele a Filipe Augusto da França. Perdão, porque subiu. Vamos ver aqui. Raimundo foi denunciado como o autor do crime e proclamado um bandido espiritual. E os fiéis foram chamados a ajudar em sua destruição. Para cima, soldados de Cristo, escreveu ele a Filipe Augusto da França. Para cima, ó grande rei cristão. Ouça o clamor de sangue. Ajude-nos a cumprir vingança sobre esses malfeitores. Para cima, ó nobres cavalheiros da França. As terras ricas e ensolaradas do sul serão a recompensa de vossa coragem. A pregação dessa cruzada foi confiada à ordem cisterciense, comandada pelo fanático Abade Arnaldo, um homem. A conexão caiu, José Nilton. Vocês estão ouvindo ele falar? Só um momento, então, vamos ver aqui se ele volta. José Nilton, se você estiver ouvindo, ele saiu, daqui a pouco ele volta. Espera um pouco aqui. Eu vou dar continuidade, ele chegando aí, eu passo aqui. Estão me ouvindo bem? Se estiver cortando alguma coisa aí, alguém, por favor, sinaliza falando. Valeu? Então vamos lá. Vou voltar aqui o que ele estava vendo. Para cima, ó grande rei cristão, ouça o clamor de sangue, ajude-nos a cumprir vingança
sobre esses malfeitores. Para cima, ó nobres cavaleiros da França, as terras ricas e ensolaradas do sul serão a recompensa da vossa coragem. A pregação dessa cruzada foi confiada à Ordem Cisterciense, comandada pelo fanático abade Arnaldo, um homem, como diz Milman, cujo coração estava embanhado com o triplo ferro do orgulho, da crueldade e da tolerância. Justamente nessa época, muitos missionários caíram na conversa do notável espanhol Domingos, que sempre foi famoso por ter sido o fundador da Inquisição e dos frades dominicanos. Seu coração não era nem um pouco mais suave que o de Arnaldo, e foi mais bem-sucedido como pregador. Nenhum momento foi perdido em denunciar o crime de seus perpetradores. Todo coração e toda mão estava engajada em executar vingança pelo insulto a Deus na pessoa de seu servo. As mesmas indulgências que sempre tinham sido concedidas aos campeões do Santo Sepulcro, nas primeiras cruzadas a Jerusalém, foram asseguradas àqueles que deveriam entrar na nova cruzada contra Raimundo e os albigenses. O clero, em todo lugar, pregava com zelo incansável sobre essa nova maneira de obter o perdão dos pecados e a vida eterna. Para aquela geração ignorante e supersticiosa, diz Sir James Stephen, nenhuma convocação poderia ser mais bem-vinda. Perigo, privações e fadiga, em suas formas mais severas, haviam assolado os caminhos acidentados pelos quais os cruzados do Oriente tinham lutado pelo paraíso prometido. Mas, nessa guerra contra os albigenses, a mesma recompensa inestimável seria ganha, não por abnegação, mas por autoindulgência. Todo débito que se devia aos homens seria anulado. Toda ofensa já cometida contra a lei de Deus seria perdoada. E uma eternidade de bênção seria ganha. Não por uma vida de santidade futura, mas sim por uma vida de crimes futuros. Não por meio de restrições, mas por meio das gratificações de suas mais imundas paixões.
pelo saciamento de sua crueldade, avareza e luxúria, às custas de um povo cuja riqueza excitava sua cobiça e cuja superioridade provocava seu ressentimento. O avanço para essa colheita, misturada de sangue e pilhagem, de absolvição sacerdotal e fama militar, impeliu todo o espírito selvagem da época. A Europa inteira ressoava com os preparativos para a Guerra Santa. Algum comentário? A chacina e queimada de Pérsias. Raimundo Roger, um galante jovem de 24 anos, exibiu um espírito mais corajoso do que seu tio e resolveu defender seu povo contra os cruzados. Suas duas grandes cidades, Bézias e Carcassona, eram sua principal força. Ele se colocou na última, o lugar mais forte. Os soldados da cruz, os sacerdotes do Senhor, como se denominavam a si mesmos, apareceram diante de Bézias, que tinha sido bem provida e guarnecida pelo Visconde. O bispo do lugar também estava no exército e foi-lhe permitido, por Arnaldo, que oferecesse seu conselho e recomendasse uma rendição à cidade. Abre aspas aqui. Renunciai às vossas opiniões e salvai vossas vidas. Foi o conselho do bispo. Mas os albigenses firmemente responderam que não renunciariam a uma fé que lhes tinha concedido o reino de Deus e sua justiça. Os católicos se juntaram aos hereges, declarando que, em vez de se renderem, sofreriam a morte em sua pior forma. Então, disse Arnaldo, não ficará pedra sobre pedra. O fogo e a espada devorarão os homens, as mulheres e as crianças. A cidade caiu nas mãos dos cruzados e, terrivelmente, a ameaça foi cumprida. Os cavaleiros, parando nos portões, perguntaram ao abade como os soldados deveriam distinguir os católicos dos hereges. Mate todos eles, ele respondeu. O Senhor conhece os que são seus.
a chacina começou. Homens, mulheres, crianças, clérigos, todos foram massacrados indiscriminadamente, enquanto os sinos da catedral tocavam até que a matança estivesse completa. Multidões trêmulas fugiram para as igrejas, na esperança de encontrar um santuário dentro das paredes sagradas. Mas nenhum ser humano foi deixado vivo. A vasta população de Béziers, que até recentemente se aglomerava nas ruas e mercados, agora jazia em corpos amontoados. Estima-se que o número de mortos foi de 20 a 100 mil. Tantos que moravam no campo fugiam para as cidades em busca de refúgio, nessas situações que não se pode estimar precisamente os números. A cidade foi entregue aos saqueadores e depois incendiada. Nunca o Abade Dragão disse uma palavra tão verdadeira quanto: o Senhor conhece os que são seus. Embora ele o tenha dito com terrível escárnio, e era ele próprio totalmente estranho à parte restante do versículo. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo 2,19. O Senhor certamente conhece a todos os que creem nele. E infinitamente precioso para ele é o mais fraco de seus santos. Arnaldo, um dia, verá na mesma glória, juntamente com o Senhor, aqueles a quem ele denunciou como hereges e a quem matou ao fio da espada. Que dia será quando o perseguidor e o perseguido, o acusador e o acusado, estiverem face a face na presença daquele que julga com retidão? Até lá, que possamos andar pela fé, buscando apenas agradar ao Senhor. Dá uma pausa aqui. Eu peguei o notebook. Se quiser que eu continuo daqui. Certo, José Nilton? Fique à vontade. Vou esperar esse momento que você deu aí. Vamos lá. O cerco de Carcassona, de Béziers, de onde nada então restava além de uma pilha de corpos em chamas, os cruzados seguiram em direção a Carcassona. Enquanto avançavam,
encontraram os campos desolados. O terrível exemplo de Berges encheu de terror todos os corações. Os habitantes dos vilarejos indefesos fugiram ao verem as ruínas fumegantes da forte cidade de Berges. Inúmeros lamentos acompanharam os passos imundos dessas hostes de Satanás. Eles se puseram diante das muralhas de Carcassona. Roger comandava pessoalmente a cidade, suportando um longo cerco com grande coragem. Simão de Montfort era o chefe do lado atacante. Do outro lado, Roger era visto se expondo em todo lugar como chefe dos defensores e animava a coragem deles por palavras e por exemplo. Durante 40 dias, o cerco perdurou e os sitiadores foram repelidos com grandes perdas e, se não fosse uma traição do abade Arnaldo, Raimundo Roger teria triunfado. Foi assim que as coisas aconteceram. Os soldados da cruz eram obrigados a servir por apenas 40 dias, tanto pela lei feudal quanto como requisito para ganhar todos os privilégios dos cruzados. No final desse período, muitos dos líderes e da grande massa das tropas voltaram para casa desapontados e insatisfeitos. O calor excessivo, a escassez de água, a atmosfera infectada com os mortos não enterrados, a astúcia, crueldade e perfídia dos padres, tudo isso levou muitos a saudar o fim do mandato feudal. Nessas condições extremas e cercado de tropas desordenadas, o abade recorreu à astúcia, os ardis de Satanás. O nobre e corajoso visconde foi levado a uma conferência. Sob o julgamento do legado e dos barões do exército, de que a boa-fé seria mantida, Roger saiu com 300 de seus seguidores. Mas uma fé herética tão formidável não deveria ser mantida na mente dos perseguidores. E logo que ele começou a propor termos, o legado exclamou que nenhuma fé deveria ser mantida com alguém que tinha sido tão infiel ao seu Deus, e ordenou que acorrentassem o visconde e prendessem seus seguidores. Mas ele logo foi aliviado de sua humilhação e sofrimento pela morte, que foi popularmente atribuída à mão de Simão. O povo, consternado com a perda de seu chefe, abandonou a cidade e escapou por meio de uma passagem subterrânea. Mas os padres se consolaram apreendendo cerca de 400 desses cidadãos, que foram enforcados e queimados pelo crime comum de heresia. A cidade de Carcassona e a herança nobre de Raimundo Roger estavam agora nas mãos do partido papal e,
de acordo com a lei da conquista, inteiramente à sua disposição. O legado e seu clero apresentaram essas terras ricas a Simão de Montfort como as primícias de uma vitória gloriosa sobre os hereges. E assim ele foi aclamado como Visconde de Béziers e Carcassona, prometendo manter suas dignidades e territórios, sob a condição de pagar um tributo anual ao Papa como suzerano dos territórios conquistados. Se algum irmão quer fazer algum comentário dessa partezinha aí, dos atos dos padres e tal, fiquem à vontade. Vamos lá. A eleição de Simão foi confirmada pelo Papa, apesar dos grandes princípios de justiça e de fé dos tratados terem sido violados de maneira tão clara e descarada. Mas o rei de Aragão, como sucerano da região, recusou investir Simão em suas novas posses. A conquista parecia estar completa, mas não foi realmente assim. O duque de Borgonha, o conde de Nevers e outros nobres franceses retiraram-se da cruzada, ficando grandemente ofendidos com a arrogância dos mercenários do Papa. Simão de Montfort, sendo assim deixado com uma força comparativamente pequena, foi incapaz de manter sua posição. Muitas cidades e castelos que tinham sido tomados pelo partido papal perderam-se novamente e uma guerra incessante foi continuada, agora marcada pela feroz exasperação do povo e pelas crueldades mais implacáveis de ambos os lados. Imagina. De Montfort, está cortando aí, está cortando o texto, chegar um pouquinho para a direita. Escreveu desesperado aos prelados da cristandade, pedindo um novo exército. A trombeta de Roma soou novamente. Uma nova cruzada foi anunciada. Enxames de monges. Diz Greenwood, saídos de inúmeros claustros e mosteiros da ordem cisterciense, pregando perdição aos hereges e perdões ilimitados a todos os que derramassem sangue, mesmo que fosse de apenas uma pessoa, da ninhada amaldiçoada. Não havia crime tão terrível, nenhum vício tão enraizado no coração que uma campanha de 40 dias contra esses marginalizados não limpasse até mesmo o último vestígio de culpa, nem deixasse para trás o menor senso de remorso. Atraídos pela promessa de grandes espólios terrenos no sul ensolarado e da eterna felicidade no céu, inumeráveis tropas de fanáticos reuniram-se ao estandarte de Montfort. Na primavera,
de 1210, ele recebeu um grande reforço sob o comando de sua esposa, e a guerra recomeçou com nova fúria. Dá um tempinho aí para os irmãos quiserem fazer algum comentário, algum raciocínio. E aí eu continuo com a ruína de Raimundo é determinada. Vamos lá. A ruína de Raimundo é determinada. A submissão do conde Raimundo aos termos papais de reconciliação parece ter sido completa. Ele tinha rendido seus castelos, sofrido a maior humilhação pessoal e acompanhado as cruzadas. Apesar de seus ombros estarem sangrando pelos flagelos contra seu próprio parente, Roger. Certamente, como seria de se pensar, a igreja ficaria satisfeita, expressaria sua aprovação e o receberia de volta em seu seio. Mas, infelizmente, foi exatamente o oposto. Verdadeiramente, o Papa, da maneira mais traiçoeira possível, professou abraçá-lo como um filho obediente, absolveu de uma alegada culpa pelo assassinato de Castelnau e deu-lhe uma capa e um anel. Com esses presentes valiosos, o conde retornou à sua região na esperança de que as concessões do Papa seriam confirmadas por seus legados. Mas aqui, a história levantou o véu e revelou a mais deliberada e declarada traição que jamais enegreceu a política de qualquer governante. Em uma carta escrita por esse pontífice aos seus legados em Toulouse, ele faz referência às palavras do apóstolo Paulo, justificando sua conduta enganosa. E lá vem. Mas, sendo astuto, os tomei como dolo. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 16. Almeida atualizada. Assim ele escreve: aconselhamo-nos juntamente com o apóstolo Paulo, que tomai com dolo a esse conde, pois nesse caso deve ser tomada prudência. Devemos atacar separadamente aqueles que estão separados da unidade. Deixai por um tempo esse conde de Toulouse, empregando para com ele uma conduta de dissimulação, para que os outros hereges possam ser mais facilmente derrotados, e para que depois possamos esmagá-lo quando o texto ficou fora aí do alinhamento. Um pouquinho para a esquerda. Aí. Mais facilmente derrotados. E para que depois possamos esmagá-lo quando for deixado só. A correspondência confidencial, mas condenatória, sendo matéria de conduta, exigia o cumprimento do decreto do Papa. Mas os astutos legados, Teodósio e Arnaldo, que estavam com segredos para com seu mestre, o Papa, tinham outras intenções. Eles planejaram atrasos,
fizeram exigências, até que o conde percebesse que seu caso estava perdido nas mãos deles. Ao saber que ele não havia se limpado dos crimes de heresia e assassinato, e que eles não podiam absolvê-lo, ele explodiu em lágrimas enquanto os clérigos de coração de ferro zombavam de seu desapontamento, citando o texto: até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Salmos 32, verso 6. E assim pronunciaram novamente sua excomunhão. Um instantinho para um comentário. Vamos lá. Estava lembrando aqui, Ah, citação da palavra de Deus, mas usada de forma distorcida, intencional, né? Lembrando que assim foi que Satanás fez na tentação do Senhor. Ele usou em um momento, e usou a palavra de Deus também, mas de uma forma distorcida. Para nós é muito importante a gente tomar cuidado como a gente utiliza a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é perfeita e é para a bênção do povo. É para o nosso bem, para a nossa correção. A própria palavra fala, né? Que tudo que foi escrito para o nosso ensino. E o que está escrito é para o homem de Deus, para a correção dele, para o ensino dele, é para o bem. Mas a gente vê que homens, eu creio aqui, né? Que homens aqui influenciados pelo inimigo, por Satanás, pegam, usam a palavra de Deus, naquela época já, para disseminar o mal que tem no coração deles. É querendo, posso dizer assim, usando a palavra de Deus como sustento da maldade. Para nós, hoje em dia, é importante que a gente, quando lê a palavra de Deus e for utilizar, a gente tome cuidado para a gente não usar a palavra de Deus no nosso dia a dia de maneira intencional, sempre assim a nosso favor e contra alguém. Isso é muito errado, extremamente errado. Ainda que a gente queira chamar a atenção de alguém, exortar alguém, a gente deve tomar cuidado em usar a palavra de Deus. perfeito. As tentações do inimigo, elas sempre foram, pela própria história, desde outrora, e continuam. E a cada vez que, mesmo aqui na Terra, onde estamos, as coisas vão evoluindo, também essas tentações vão evoluindo de uma forma assustadora. E, como diz lá no texto bíblico, de que o inimigo está ao nosso derredor 24 horas, eu acredito que fala a pessoa como um todo. Imagine para aqueles que creem em Deus e reconheceram, né, Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu acredito, se eu estiver errado, os irmãos corrijam, façam favor, que quanto mais próximo o irmão está, ou a pessoa, pode ser que não esteja um irmão nosso, mas que a pessoa esteja próximo de Deus, próximo da sua palavra, mais tentações elas vêm, são mais fortes ainda, porque o inimigo não é menino, ele sabe dessas circunstâncias, né, que nós vivemos aqui,
e essa tentativa, ela é grande. Eu imagino a cabeça do inimigo quando vê uma pessoa que efetivamente aceitou Jesus Cristo. Não deve ser coisa boa para ele. Parou aí, irmão? Vai começar aí mais facilmente o título? Qual foi mesmo? Eu não cheguei a falar. Está um pouquinho mais acima, não? Não, subiu o texto. A gente O parou aí. horário já chegou aqui, né? Só falta um minuto. Ah, Essa 20 e parte 59. é, É essa parte grande? é um pouco longa. Acho que a gente já poderia encerrar para começar na próxima semana. Não Pode ser. extrapolar muito tempo, né? Então é só anotar aí. Nós paramos, vamos recomeçar, se assim Deus permitir, na próxima, o verdadeiro objetivo dos católicos.